Olá, eu sou a Vivi Rocha e eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui no meu intervalo de almoço, enquanto eu lavo uma louça e faço algumas coisas, sobre dois assuntos que acabaram convergindo em algum momento nesse curso que eu estou fazendo, que é no meu trabalho como bancária. Ontem o assunto foi neurociência. Hoje o assunto foi inteligência artificial, automação e tecnologias. E o mais interessante de tudo isso é que, em alguns momentos, isso convergiu para a questão do pensamento, da mente, do que a mente nos traz como algumas armadilhas, digamos, né? Porque ela vai tentar nos proteger, digamos assim, de fazer algumas coisas baseado em experiências já vividas por nós ou até mesmo por outras pessoas, pelos nossos antepassados, coisas que estão guardadas no nosso subconsciente. E hoje, o que o palestrante trouxe, que era o Lucas Risa, ele falou uma coisa bem interessante, que ele era praticante de parkour, e no momento ele foi lá visitar uma cidade que é tipo a Meca do parkour, que é onde surgiu e tal, e tem um monumento nessa cidade que toda pessoa que trabalha com isso, né, que lida com parkour, tem uma vontade, um sonho de ir lá e fazer parkour naquele monumento. E ele era um deles. E ele foi lá. E quando ele chegou perto desse monumento, esse monumento era maior do que ele imaginava. E ele começou, enquanto ele caminhava para ir até lá, ele começou a ter coisas em mente, tipo assim, mas eu tô com dor no joelho, mas eu tô meio gripada, eu não tô com a minha saúde muito boa, esse não é o melhor momento, tá chuviscando e de repente pode estar mais escorregadio do que o normal, eu não tô preparado o suficiente. E aí ele chegou perto daquele monumento e desistiu. Voltou pro hotel, onde estava, aqui na época era a namorada dele, e eles começaram a se organizar e tal, né? Ele estava lá já, segundo ele, né, já pensando no que ele ia dizer para os amigos dele quando ele voltasse pro Brasil, que essa cidade não é no Brasil, para justificar. Se perguntasse para ele, aí, tu foi lá, tu subiu nesse monumento, e ele ia dizer que não, porque ele não estava 100% preparado, porque ele estava com dor no joelho e tá. E aí ele começou a ver uns vídeos, já muito triste, muito frustrado, ver uns vídeos de pessoas que foram lá e fizeram. E aí ele contou que a namorada dele estava organizando as coisas para eles voltarem, que no outro dia eles iam viajar. E ela pediu para ele, chamou ele, disse, amor, me ajuda aqui a organizar as coisas que amanhã a gente tem que viajar. E ele disse, só um pouquinho, já vou. Seguiu vendo os vídeos. Aí disse que uns 10 minutos depois, 15 minutos depois, ela chamou ele e disse, Lucas, me ajuda aqui a organizar as coisas? E ele, já vou. Seguiu vendo os vídeos, que daqui a pouco ela disse, soltou um palavrão e disse, mas tu é um procrastinador, tipo assim, né? Não foi com esse termo, não me lembro exatamente qual foi a palavra. Porque nunca faz as coisas na hora que tem que fazer. E aí disse que aquilo deu um sacode nele, e aí ele pensou, disse, gente, eu tô, tipo, arrumando desculpa, tô procrastinando. Realmente, eu tô fazendo isso. No outro dia, ele acordou cedo, voltou lá, e ele disse que ele seguiu ouvindo isso na cabeça dele, que ele tava com dor no joelho, que ele tava meio gripado, que ele não estava totalmente preparado, mas ele seguiu, ele foi indo, e aí ele deu o primeiro passo, o segundo passo, e ele começou a pensar, não, mas peraí, eu tenho experiência nisso, eu faço isso há muitos anos, eu tô preparado, né? E as outras coisas, ok, eu vou tentar. E ele foi lá e fez. E aí veio a questão de que muitas vezes a gente também espera estar muito preparado para as coisas, né? Eu mesma faço muitos cursos. Eu estou sempre fazendo curso. Eu adoro, assim, quando achei essa área de autoconhecimento, vários cursos e tal. Eu acabo fazendo muitos cursos, né? E já aconteceu de eu comprar curso e não fazer. Me interessei na hora, me empolguei, comprei e não fiz. E até ele falou sobre esse assunto também, né? Que muita gente, não sou só eu, né?
Muita gente faz isso. E o quanto a nossa mente nos cria esses medos. Porque, na verdade, o que ele disse é o seguinte, que por trás dessas coisas que vinham na mente dele estava o medo. Essa era a real. Né? Ele estava com medo daquilo. Medo daquela experiência, medo de ir lá e fazer, ou medo de não conseguir fazer. Era o medo que estava por trás de todas essas coisas. Não era de verdade um aviso para ele não fazer, né? Então, isso ontem foi falado também, da questão do que a mente cria, muitas vezes, para a gente, em cima, baseado em N situações, nossas ou não, né? E que acaba nos travando para a gente fazer coisas boas para a nossa vida. Coisas novas e positivas e novas vivências e novas convivências e novas experiências, porque de repente a mente ficou com gravado o que deu errado, né? E aí, como deu errado uma vez, deu errado a segunda vez, a gente trava. Tipo, não vou tentar de novo porque vai dar errado, já deu errado, né? E em vez de, puxando agora para o Access e para o autoconhecimento, em vez da gente fazer perguntas, em vez da gente olhar aquela situação e tentar entender o porquê que de repente aquilo aconteceu daquela forma, né? A gente simplesmente, bom, a experiência deu errado uma vez, deu errado a segunda vez, não vou tentar mais, né? E em contrapartida, o que dá certo, a gente tenta repetir da mesma forma, do mesmo jeito. Muitas vezes por uma proteção também, né? Tipo, eu só vou fazer o que eu já fiz e deu certo. E de repente, pode ser que a gente repita a fórmula e já não dê certo também. Não é garantia, não é certeza, né? Mas a mente da gente, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser, não somente o nosso eu, ele tem que ser trabalhado, né? E aí essas pessoas também falam na questão de tu te autoconhecer, justamente para te pensar, para te ficar atento a essas questões do nosso subconsciente, do que a nossa mente fala e o quanto que a nossa mente cria subterfúgios para que a gente não saia da zona de conforto, para que a gente não saia para a economia de energia, como a gente falou ontem, enfim, né? A mente. Então eu trouxe mais um pouquinho disso, que realmente eu estou achando assuntos interessantes e acaba que convergem para um mesmo ponto, ok? Espero ter sido contribuição para vocês hoje. De novo, beijinhos e até a próxima.